Bem-vindos a mais uma edição do programa TV Monteiro. Estamos hoje com Yara Amorim, educadora, professora aposentada da Universidade Federal de Alagoas e psicanalista, AME da Escola Toro de Psicanálise, que veio conversar conosco hoje sobre um tema bastante atual, adolescência, tempo de desafios e conquistas. Tudo bom, Yara? Olá, tudo bem, Ivana? Nos últimos séculos, houve grandes transformações sociais, culturais e psicológicas. E no século XX surgiu o conceito de adolescência. Então, o que quer dizer exatamente esse termo, né? Esse período pelo qual passamos todos nós indivíduos. E como que a gente pode defini-la? Veja bem, o conceito de adolescência é um conceito amplo. Você está em todas as áreas, da área médica, a sociológica, a psicológica. Eu vou falar do campo da psicanálise, que é o campo que eu domino, né? Então, eu vou falar do campo da psicanálise. Na psicanálise, esse conceito, a adolescência, é um conceito que se refere à mudança, à forma de como a criança ultrapassa ou passa pelas questões importantes para chegar à fase adulta. É um tempo da vida muito problemático, porque toma-se de pronto, né, que o sujeito, para se constituir, ele está referido a um outro. Então, a um outro pai, a um outro mãe, a um outro social. Na infância, essas coisas ficam mais fáceis, né? O filho, ele quer ser aceito pelos pais, então vai fazendo ali o que os pais querem. Faça isso, faça aquilo, bonitinho, né? Viste essa roupa. E as crianças aceitam de bom grado isso. Na fase da adolescência, o que a gente chama de adolescência, é um momento em que o sujeito está posto, por um lado, à tentativa de agradar os pais, ele está alienado aos pais, ao desejo do outro. Então, ele é o desejo do outro. E na adolescência começa a surgir o seu próprio desejo. E aí esse desejo de ter desalienar, descolar dos pais, aí é problemático, porque ele tem que buscar um apoio. Quem é que gosta de mim, quem é que me aceita, quem é que me quer, e aí vai buscar no grupo pelo qual ele está identificado, que são os seus pares, os adolescentes também, né? Então encontra um lugar onde ele pode ser amado, né? Uma palavra bem ampla para dizer aceito, para dizer reconhecido. Então, é um momento de muita agonia para os adolescentes, muita agonia, onde, se eu fizer como os meus pais querem, eu não sou sujeito. Se eu fizer como o grupo quer, meus pais não aceitam. Então, é daquele tempo que a garotinha, o garotinho, todo bonitinho, arrumadinho, e aí, de repente, começa o cabelo verde. Como é que eu vou amar esse cara de cabelo verde, de todo... tatuado, né, cheio de diferente, estranho daquilo que eu imaginei que ele fosse. Então, na adolescência, é o período do luto que as crianças fazem de um tempo, né, os adolescentes fazem, na verdade, de um tempo que passou, de um tempo que está desinvestido ali para investir em outro momento da vida. Então, esse é o complicado. E os pais também fazem o luto. E aí vem a grande questão. Os pais fazem o luto daquele filho idealizado, daquilo que se eu fizer dessa forma e daquela, vai dar tudo certo, será um adolescente cheio de encantos e sem problema nenhum. Não é verdade isso. Então, é um luto de um tempo para as crianças, para os adolescentes, para o sujeito e para os pais também. Verdade. Então, a adolescência, ela é muito mais do que um simples período de transição da infância para a idade adulta. É quando o menino e a menina, eles se despedem daquela infância e eles vão se ressignificar como sujeitos. Foi isso que você disse. Exatamente. Né? Como que os pais e educadores podem fazer para tornar esse processo mais leve, tornar a adolescência mais bem acolhida? Olha, Ivana, esse é um segredo. Se você tiver esse segredo, me diga. Mas, bom, de qualquer maneira,
como é que os pais vão lidar com os adolescentes? A psicanálise não tem um modelo, porque a psicanálise trata na singularidade, aquele que procura ali no sofrimento. Não existe receita não pronta, existe, né? claro que não. Mas a gente pode dizer algumas coisas sobre isso. Particularmente dizer que a adolescência do filho, ela tem a ver com a adolescência dos pais. Né? Então, a gente vai dizer que os conflitos que os pais tiveram na adolescência, as dificuldades que os pais tiveram na adolescência, isso é transmitido de muitos modos para os filhos. E não adianta dizer assim, bom, eu não vou transmitir isso, porque a gente diz mesmo, né? Eu quero fazer diferente do meu pai, quero fazer diferente da minha mãe. É claro que quer, e deve, né? Mas acontece que essas coisas não são fáceis assim. Afinal de contas, o sujeito tem uma coisa chamada inconsciente. Isso. Aquilo que diz assim, eu quero fazer desse jeito, eu quero fazer daquele, o melhor é isso. Você sabe exatamente, racionalmente, o que é melhor. Mas você faz aquilo que você disse, mas por que eu faço isso se quero fazer diferente? Então, somos um sujeito dividido mesmo. E aí, os pais transmitem para os filhos para as suas agonias, as agonias que vieram dele, da história dele, da história da família como um todo, e da história do lugar, onde viveu, onde morou. Todos esses elementos, eles constituem um estofo para lidar com a adolescência dos filhos. Então, se reconhecer nesse período, né, se identificar nesse período, eu acho que é uma forma de se aproximar mais do que a adolescência dos filhos. Porque, particularmente, quem teve uma adolescência muito difícil, tem uma dificuldade maior, porque tende a correr daquilo que foi, daquilo que experimentou na vida, e fazer alguma coisa muito diferente, que fica ali idealizado. Né? Então, entre a idealização e o real, aquilo que pode ser, há um fracasso muito grande. E os pais têm muita agonia com o fracasso. É como se todas as dificuldades dos filhos representassem o próprio fracasso deles. Então, esse é um problema bastante importante na adolescência. Para se lidar, não é? Antes de irmos para a próxima pergunta, nós vamos assistir 2 vídeos com um grupo de adolescentes da escola. O primeiro é o passeio dos 9º anos a Bonito, Pernambuco. Os 9º anos que estavam encerrando um ciclo, estreitando os laços entre eles e se preparando para um novo desafio, que seria o ensino médio agora no ano de 2019. Aí eles se encontram no grupo de iguais, como a professora Yara nos colocou. E esse vídeo agora, ele diz respeito à primeira turma que concluiu o ensino médio na Escola Monteiro Lobato. Concluíram no ano de 2003 e se reencontraram 15 anos depois para partilhar as conquistas. Para estreitar os laços de afeto que já haviam sido construídos entre eles. Essa foi a primeira turma que concluiu o ensino médio na Monteiro Lobato. Professora Yara, em resposta àquela primeira pergunta, você falou um pouco sobre a aceitação pelo grupo de iguais, o movimento que eles fazem no sentido de serem descolados, pintar cabelo, fazer tatuagem, se comportarem de maneira diferente. Para os adolescentes é muito importante se sentirem pertencentes a um grupo. De que maneira isso acontece, que pode haver um certo risco nesse caminho? Olha, o risco é o risco de ser humano, de qualquer humano. Não há possibilidade
do sujeito tornar-se, ressignificar a sua posição de sujeito, que essa posição é ressignificada a vida inteira, sem a identificação com o outro, sem a aceitação de um outro. Não se vive sem o outro, né? Seja o outro, primeiro o outro pai, depois o outro o grupo social. Você vê aí no vídeo a alegria das pessoas juntas, né? Ali no entendimento, na compreensão. Penso que o risco é o risco que está montado na própria história de cada sujeito. Porque se você pensar bem, a adolescência, ela não é alguma coisa que chegou a adolescência, chegaram os problemas. A adolescência começou muito antes, começa na infância, né? Então, uma infância, a dificuldade de lidar com os filhos e a dificuldade dos filhos, né, nesse movimento da família, ele vai apontar para a adolescência também com dificuldades. Então, as crianças, né, que têm ali um certo manejo, né, menos sofrido na relação familiar, ele terá na adolescência, apesar da identificação com o grupo de seu descolado, porque o descolado é isso que a gente já falou, é descolar dos pais, né, é não ser aquilo, porque não há como ser aquilo que os pais desejam, não tem como fazer isso. Para ser sujeito, é preciso descolar. Então, a forma de pintar cabelo, fazer tatuagem, né? Isso, de experimentar o próprio corpo, porque a adolescência é um momento complicado em relação a isso também. Uhum. É quando o sujeito percebe que tem um corpo, né? Um corpo, e é estranho a ele. Esse corpo é estranho, esse corpo faz sofrer, esse corpo não... a imagem corporal, ela não se adequa nunca à imagem que se tem de si mesmo, e isso não é em qualquer idade, mas na adolescência isso aparece de uma forma mais abrupta e mais sofrida mesmo. Os prazeres, as sensações no corpo, tudo isso é causa de muito mal-estar. Então, a ideia do qual é o perigo de andar com a turma mais descolada, esse perigo, o que a gente pode chamar de perigo para ir para uma marginalidade, para uma coisa muito diferente, aí eu teria que trabalhar com uma adolescência que não é a classe média da qual a gente está tratando, porque você vai ter vários adolescentes nesse país, por exemplo, né, que não estão nessa esfera aí. Mas penso que esses riscos, eles só serão visíveis a partir da história de cada sujeito, da infância desse sujeito. E a respeito da liberdade tão desejada por eles, né? A liberdade é um tema, né, fantástico para eles, está sempre presente nas conversas entre os adolescentes, e existe uma vontade imensa de vivê-la. Como favorecer um espaço de liberdade para os adolescentes com tranquilidade? Vamos pensar o que seria liberdade com tranquilidade. Dois conceitos muito complexos. Primeiro porque o conceito de liberdade já é em si mesmo muito complexo. É liberdade do quê? Quando as adolescentes colocam a ideia de liberdade, de serem livres, é liberdade a respeito do descolar dos pais mesmo, né? A ideia de poder viver o mundo, de poder experimentar as coisas, de poder sair, de poder andar, fazer o que quer, o que dá na telha, né? Essa ideia é muito engraçada, porque ela é muito imaginária. Não se pode fazer o que quer. Não se pode, não é porque o outro diz que não pode, não. É porque a realidade mostra. Não se faz tudo o que se quer, nunca, né? Então, como viver essa ideia da liberdade com tranquilidade? Também, Ivana, vai voltar à questão que eu estou apontando o tempo todo. Como que isso é construído lá, bem dos bebezinhos, já na vida. Como é que é a história de cada um. Então, você vai percebendo que na psicanálise não dá para dar um modelo ou uma forma, né? A psicanálise vai tratar da singularidade. Então, penso que quando as crianças, os adolescentes, estão sofrendo muito, né? Porque há muito sofrimento na adolescência, que nos procuram e a gente faz essa escuta. Eles querem ser livres, isso que você está dizendo. É bom, querem ser livre, mas a dificuldade é muito grande. Ser livre significa perder o amor dos pais, porque é muito difícil isso. Então, vou perder o amor dos pais,
Mas se eu não for livre, eu vou perder o amor do grupo, o grupo não me reconhece. Então, esse é um conflito que o próprio sujeito vai ter que dar conta disso. Afinal de contas, eu penso que o grande presente dos pais, presente no sentido, não é alguma coisa dada não, mas construída mesmo, é que os filhos sejam cada vez menos filhos, né? Então, o que a gente pode fazer na vida é que os filhos possam trabalhar, viver, cuidar da sua própria vida, ter sua família, deixar de serem filhos. E essa é uma grande questão. Então, a autonomia, adolescência, liberdade na adolescência, vai por esse caminho. Se o sujeito consegue fazer isso, e espera-se que se consiga, né, porque a solução para a adolescência, para esse conflito da liberdade e a tranquilidade, a grande solução, eu digo a solução psíquica, a solução e social, dentro do laço social, é o amor, né? Se encontrar um amor, ali a relação onde você vai construir a sua vida, e o trabalho, não tem muita saída fora disso, não. Né? O trabalho, a profissão, aquilo que você vai dar conta, inventar a própria vida. Então, penso que como fazer isso com tranquilidade vai depender da história de cada sujeito. Verdade. Vamos assistir então agora a mais um vídeo com os alunos do ensino médio, numa atividade física com os professores de arte e o professor Alexandre de educação física. Aí estão os adolescentes experimentando em sua aula de educação física a capoeira. A capoeira que amplia o conhecimento dos limites do corpo de cada um deles, além de ter um viés cultural imenso, e que está dentro do contexto lutas, que faz parte da matriz curricular da educação física. E para finalizarmos, farei mais uma pergunta à professora Yara, que é a respeito da comunicação entre pais e filhos. A adolescência é um período, como já foi dito, difícil, né, de transição, e inevitavelmente existem essas questões de comunicação entre os familiares e os seus filhos, que se tornam mais difíceis até pelos desafios que surgem no período, pelos questionamentos que eles começam a fazer, nesse desejo de descolar-se, né, de pai e mãe. Então, o que poderia ser sugerido aos pais, em meio a tantas ocupações e demandas que todos eles têm, que facilitem a eles e possibilitem eles continuarem na tentativa dessa conexão com seus filhos? Veja bem, essa é a questão da comunicação. Na verdade, a comunicação, a gente fala, mas nem sempre comunica, né? Há sempre um atropelo, o que você fala, o que eu entendo, o que o pai fala, o que o filho entende. São muitas descomunicações, para usar uma palavra que não sei se existe. Bom, mas, na verdade, penso que falar é fundamental. Né? E falar não é dar receita, fazer o receituário, dizer o que deve fazer, colocar as regras. Não é disso que se trata. Falar é contar mesmo, contar as histórias, contar as suas histórias, falar das suas experiências. Muitas vezes, quando o filho traz uma questão, pensar em si mesmo, como foi que enfrentou isso, né? E dizer das dificuldades. Penso que tem alguma coisa ali que o sujeito pode expressar a sua relação com esse filho, da compreensão. Porque muitas vezes o pai, na maioria das vezes, né, coloca, bom, mas nessa idade eu já fazia isso. Então o filho fica muito distante de alcançar essa idealização, esse pai ou essa mãe tão perfeito, que não existe, né? Ainda bem. Bom, mas a verdade e isso dificulta a ideia de nunca conseguir, do fracasso de ser você mesmo. Então, é preciso mesmo, talvez, se tem uma receita, né, que os pais pensem naquilo que viveram e tentem acolher os filhos da melhor forma, ou seja, o que seria a melhor forma?
da conversa mesmo. Penso que a conversa não é a da receita. Olha, se você fizer desse jeito, será melhor. Porque não existe. Né? A gente vê hoje uma preocupação muito grande. Se diz assim, bom, os pais dão pouca atenção aos filhos. Eu nem acho que dão pouca atenção aos filhos. Eu acho que dão atenção até demais. Uma atenção que não é uma atenção, é uma vigilância. Né? Sabe, tudo invade os filhos, seja o que é que está fazendo, com quem está falando, o que é que está falando, o que é que está vendo. Então, penso que essa é uma invasão muito grande. Esse é um grande problema. Né? O outro não tem um espaço para se constituir sujeito e dar conta daquilo que errou, se responsabilizar por si mesmo. Os pais passam muito tempo se responsabilizando pelos filhos, garantindo que dê tudo muito certo, que é como se tivesse uma forminha. Se fizer desse jeito, se colocar todos esses livros para ele ler, os programas para ver, as amizades, tirar-se todos os perigos da frente, logo dará este filho perfeito. Não é verdade. Né? A maioria das pessoas que a gente que recebe no consultório, né, para tratar do sofrimento, das suas narrativas, é exatamente o inverso. Não é porque não tiveram essa atenção dos pais ou conversa. É porque tem demais, é pai demais da conta, é mãe demais da conta. Né? Então é preciso que, aí voltando para usar um conceito, que as crianças tenham alguma liberdade de expressão de si mesmo. Então a comunicação é a conversa cotidiana, é a conversa na volta da escola, é a conversa em casa, né? É a conversa sem a vigilância. Eu acho que isso é fundamental para que o adolescente possa expressar alguma coisa de si mesmo, do estranhamento de si mesmo para os seus pais. Enfim. Professora Yara, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pela contribuição a todos os pais, telespectadores do programa e aos educadores. Com certeza foi valioso esse momento para todos nós. Bom, Ivana, eu que agradeço pela oportunidade. A Escola Monteiro Lobato foi, na verdade, meu primeiro trabalho na vida. Né? Assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada. E para concluir o programa, nós vamos assistir aos vídeos que dão conta da aprovação dos feras do ensino médio da Monteiro Lobato, a formatura deles e ao processo de coaching educacional. É uma honra para nós estarmos aqui representando nossas turmas nesse marcante fim de uma era. Cada ano que passava, aí é a festa de formatura do terceiro ano que concluiu agora em 2018. Essa sensação nunca foi palpável de verdade até aqui, nesse momento. Abram suas asas, voem longe, conquistem o mundo. Mas quando o fizerem, não esqueçam de suas raízes e nem das pessoas que o ajudaram a construir tudo já dito. Acredito no potencial de cada um de vocês. Obrigada por tudo, obrigada a todos, obrigada pelas memórias. Aí estiveram os ex-alunos agora, Arthur Duarte e Nicole, oradores da turma, encerrando esse ciclo com os colegas, professores e familiares. E nesse momento aí está o registro dos feras, da aprovação de todos eles, como conquista de todo um trabalho, toda uma vida escolar.
E culminando o nosso programa, nós decidimos apresentar o processo do coaching educacional, que sem dúvida foi uma ferramenta fundamental para a obtenção desses resultados entre os alunos do ensino médio. Uma ferramenta que ajudou-os a organizar o cotidiano, a ter um foco no que eles realmente desejavam fazer em sua carreira futura, alicerçado pela disciplina de Relações Humanas, com a professora Gal, e junto à parceria dos pais, de todos os familiares que estiveram presentes durante o processo de coaching educacional, para acompanhar o progresso dos seus filhos e entendê-los como indivíduos também nesse processo. Salientando que a Escola Monteiro Lobato é pioneira no coaching educacional em Alagoas. Agradecemos mais uma vez a audiência de vocês, agradecemos mais uma vez a presença da professora Yara e até o próximo programa.